Olá, bom dia, graça e paz. Aqui é o pastor Marcelo Teófilo em mais um Som de Graça, canal para sua edificação. E estamos aqui na Clínica da Alma, uma mensagem para o seu desenvolvimento emocional, seu desenvolvimento espiritual, para que tenhas uma vida abundante. E quero pensar com você sobre as questões emocionais, sobre as dificuldades emocionais, como lidar com elas. Diante das dificuldades emocionais, o que fazer? E olhando para Eclesiastes capítulo 7, versículo 9, o sábio Salomão diz assim: não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. E diante disso, a gente pode pensar numa decisão, que é admitir nossa tolice, admitir nossa ignorância, admitir o quão difícil é lidar com determinadas questões e que, na verdade, quem pode decidir, o único que pode decidir, sou eu, é você, é a pessoa. O que faz uma mulher traída? Suas emoções ditarão suas decisões. Suas ações dependem de suas emoções. Ela pode decidir perdoar, mas suas emoções podem impedi-la. Ela pode decidir seguir sozinha, mas suas emoções podem mantê-la cativa. O que faz um filho quando seu pai é internado e entubado? Suas emoções ditarão suas emoções. Se forem saudáveis, tomará a rédea dos cuidados necessários nessas horas difíceis. Se não forem, vai se isolar e se derreter na inutilidade. Nessas horas, sabemos o quão frágeis somos ou o quão fortes nos tornamos. Nossas emoções nos apagam ou nos fazem brilhar. Nossas emoções nos levam a prosseguir ou a desistir. Nossas emoções nos fazem desconfiar ou acreditar. Nossas emoções mostram para a gente que é possível determinar se, no que depende de nós, iremos perder ou vencer. E é interessante a gente pensar o seguinte: as emoções somos nós. Nós somos as emoções que temos. Demonstramos o que somos. As emoções mudam a maneira como vemos o mundo e como interpretamos as ações dos outros. Por que então prestamos tão pouca atenção a elas, às emoções? Os dois mais importantes verbos da vida são emocionais: amar e crer. O amor, e seu antônimo é o ódio, é um fruto da emoção, sendo ele mesmo uma emoção. Escolhemos a quem amar por emoção. Amar é uma decisão, mas ao mesmo tempo ela é movida por emoção. Escolhemos a quem odiar por emoção. Escolhemos crer ou descrer por causa das nossas emoções. Escolhemos em quem ou o que, em que ou em quem ou o que crer por um projeto da nossa emoção. É uma atitude emocional indignar-se visceralmente contra a desigualdade entre os seres humanos, ou passar calmamente ao largo de um mendigo que dorme abraçado a rabanadas de Natal que baratas de esgoto comem aos poucos. Na verdade, negamos as emoções, afirmando sempre que somos movidos pela razão, embora não o sejamos. Em lugar de negar as emoções, devemos reconhecer seu explosivo poder. Este reconhecimento nos deve levar, por exemplo, a pedir perdão por exageros cometidos. Em lugar de ter medo das emoções, devemos dialogar com elas para diminuir
seus extremos e fazer delas uma força motriz para as nossas conquistas, sem que elas nos destruam ou destruamos os outros com elas. É neste sentido também que, como ensinou Jesus, o que desgraça o ser humano não é o que entra, mas o que sai da sua boca e coração. Não temos outra alternativa. Não temos outra alternativa senão tê-las como amigas. Termos as emoções como amigas para que caminhemos serenos e em harmonia. Nosso projeto, portanto, deve ser sempre este. Em lugar de perder para as emoções ou nos perder nelas, devemos vencê-las ou vencer com elas. Afinal, sentir as emoções é o que torna a nossa vida rica. E Jesus chorou. E saber que Jesus chorou é reconfortante para nós, é ou não é? Como nosso Salvador, construímos a nossa vida sobre as emoções. A nossa racionalidade depende do que sentimos. A nossa corporeidade se encapsula no modo como reagimos ao que nos fazem. A nossa espiritualidade chega e se desenvolve em função da nossa emocionalidade. O exercício de pensar e raciocinar pode ser totalmente incompetente por causa do que sentimos. Por causa do que sentimos, podemos pensar com raiva e assim não pensar. Por causa do que sentimos, podemos ver apenas o que a nossa paixão ideológica determina. Não dá para refletir corretamente se estamos presos à ofensa que nos fizeram. O nosso intestino pode se desarranjar por causa de uma prova ou de um voo que vamos fazer. O nosso coração pode explodir, bombeado ou trancado por um estresse, por um estilo de vida ou pelo rancor. Crer e confiar em Deus como Pai Celeste, que nos ama, são atitudes que se correlacionam positiva ou negativamente com o Pai terreno que aqui nos gerou. Nossas emoções podem ser muros que nos separam da maravilhosa graça de Jesus. Nossas emoções nos fazem conviver com as baratas no chão ou habitar nas alturas com as águias. Quando compreendemos o poder das emoções, começamos a nos preparar para fazer delas o trampolim para a nossa libertação. Não precisamos negar nossas emoções, mas submetê-las ao poder de Deus e continuar a realizar a missão que nos atribuiu. Precisamos aprender a educar as nossas emoções destrutivas e a fazer florescer as emoções construtivas, para que ajardinem nossas próprias experiências e pastoreiem as vidas dos outros. Ou seja, podemos ter uma vida realmente abundante como Jesus prometeu e, consequentemente, uma vida frutífera. Isso quer dizer que precisamos aprender a lidar com as emoções. E nesse preparo, uma das coisas importantes é desenvolver a arte de nos preparar para lidar com as tais emoções, que muitas vezes estão diretamente ligadas às circunstâncias essas que muitas vezes chegam avassaladoras, chegam de repente, se abatem sobre nós como um grande temporal. Vida real, mundo real, vida real. Deus te abençoe. Aí você vai dizer, mas parou aí, pastor? Parei aqui hoje, agora. Amanhã a gente continua pensando um pouco mais sobre essa questão da preparação. Como lidar com as emoções, que são reais, estão aí